Brasil não tem pena de morte, né? Não tem, né? Na legislação. Mas na prática tem. Vamos fazer uma situação hipotética aqui que eu espero que não aconteça. Nós dois estamos andando em qualquer lugar do Brasil, São Paulo, qualquer outro estado. O criminoso vem te roubar, te pegou desprevenido. Passa aí o que você tem, dinheiro, celular, etc e tal. O cara vai ver. Provavelmente até possa te reconhecer, tomar seu celular embora. Se eu for a vítima, o que você acha que vai acontecer? Vai te matar. E esses aí que cometeram latrocínio, pra mim, deviam passar o resto da vida deles na prisão e trabalhando, por 2 motivos. Primeiro, para ele se autossustentar, para não tirar esse dinheiro do pagador de impostos. Eu sou veementemente contra a pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua. Pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui com o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite. Com certeza, esse é um dos melhores secretários que eu vi até agora, até porque ele trabalha com um dos melhores governadores de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. Quero deixar esse vídeo aqui completo, onde ele vai falar diversos assuntos sobre segurança pública e o que eles estão fazendo e o que eles vão implementar no estado de São Paulo, que vale para todo o Brasil. Antes, deixa aquele like, curte, comente, se inscreva nesse canal e vamos assistir esse conteúdo agora. O que dá uma sensação de segurança para o cidadão? Nós apresentamos por 2 anos consecutivos a maior redução do número de homicídios da história do estado de São Paulo, maior redução de roubos, a maior redução de roubo de carga, por exemplo. No ano passado a gente reduziu 27% roubo de carga no estado de São Paulo. São números assim extremamente positivos. Agora, a percepção de segurança pública, ela é influenciada por vários fatores. Quando acontece um caso de roubo com violência, isso é noticiado de maneira ampla na grande mídia, na internet, nas redes sociais, e aí causa uma percepção de segurança ruim. E como a gente combate isso? O que a gente vem fazendo? Aumentando o efetivo do policiamento, usando tecnologia. Quando a gente assumiu, a Polícia Civil tinha 33% de defasagem de efetivo. É a mesma coisa que você chegar aqui para trabalhar, tá faltando 1/3 da sua equipe. Entendi. Isso vai ser um desafio para você vencer. Então, logo de cara, o governador Tarcísio autorizou a contratação de mais de 23 mil policiais que serão contratados ao longo dos 4 anos. A grande dificuldade é que, para se contratar, concurso da Polícia Militar, por exemplo, é 1 ano para você fazer o edital de concursos e realizar o concurso, e mais 1 ano período de formação. Então, a primeira turma de soldados que nós formamos, com 3 mil homens, foi agora, em novembro de 2024. Eles foram para a Operação Verão e se apresentaram depois do Carnaval, depois de 4, 5 de março. Por exemplo, o concurso da Polícia Civil foi o maior da história realizado, eram 2.900 vagas. Escrivães, investigadores, delegados de polícia. 4.017 passaram em todas as etapas do concurso. Alguns, um pouco mais de 1.000, 1.100, não estariam dentro das vagas. Eu falei, governador, vamos aproveitar todos esses excedentes, porque eles passaram em todas as etapas, só não ficaram no número de vagas. Sim. E o governador autorizou, então nós demos a maior posse. Agora tem mais um concurso em andamento para 3.500 vagas da Polícia Civil. Só na Polícia Civil nós estamos falando de mais de 7.500 novos policiais civis, na recomposição aí de mais de 30%, para combater aí essa defasagem de efetivo. Aliado a isso, isso na Polícia Civil. Na Polícia Militar, a gente conseguiu autorização dos concursos e aprovamos o decreto de reaproveitamento de veteranos. E além disso, a lei do militar temporário, coisa que já acontece nas Forças Armadas, proporcionando, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros, uma atuação no combate a incêndio. A gente pode ampliar até 3 mil vagas para o efetivo do Corpo de Bombeiros. Vai permitir que a gente faça um plano de expansão previsto para esse ano que vem. 17 municípios que não possuem quartel de bombeiros, a gente vai inaugurar quartéis de bombeiros para diminuir o que a gente chama de tempo-resposta num incêndio, num salvamento, numa vítima presa em ferragem, por exemplo. Então, essas iniciativas e a gestão pública, o desafio é justamente fazer o melhor possível no menor espaço de tempo. Mas o grande desafio, Vilela, assim, finalizando aqui essa primeira pergunta, não está... Se a gente pode aumentar o efetivo, triplicar o efetivo da Polícia Militar. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Da Só Polícia aumentar, ela resolve ou não? A gente está aumentando efetivo e usando tecnologia. Então, o nosso programa chamado Muralha Paulista, que é a política pública desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública, assinada pelo governador, que já começou a ter muitos resultados positivos. O maior exemplo de um dos grandes parceiros é o município de São Paulo, com o Smart Sampa. O Smart Sampa só existe por causa do convênio com a Muralha Paulista, porque eu tenho a base de dados de quem é procurado pela Justiça, quais veículos são roubados ou furtados. Quando o sistema de monitoramento da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de São Carlos, que já está sendo também em fase de teste, a Prefeitura de Praia Grande, quando ele passa por uma câmera que tem capacidade para fazer leitura e reconhecimento facial,
eu tenho a base de dados. Quando chega para mim, eu devolvo o alerta para o município, para a central de inteligência ou para o aplicativo do policial militar ou do guarda civil municipal, dizendo, ó, esse indivíduo aí, Foi visto em tal lugar. ele tá com um Ray-Ban com lente amarela, camiseta preta, o nome dele é Rogério Vilela e ele é procurado pela justiça. A gente tá aumentando também o número de câmeras. Aí que tá. A gente celebrou convênio com os municípios, nós temos em conveniados 637 dos 645 municípios. Agora está ampliando o contrato em nuvem da Secretaria de Segurança Pública, porque o contrato, quando a gente iniciou a gestão, era capaz de fazer leitura de reconhecimento facial 60 pessoas por segundo. A gente está ampliando para 1.200 por segundo. Nossa. Por causa que já existe um parque tecnológico grande, e aí os municípios que já possuem, ok, a gente devolve o alerta, a gente informa e vamos literalmente fazer uma muralha, aumentando demasiadamente a probabilidade de prisão. E aqueles pequenos municípios que não têm poder de investimento, não conseguem comprar, o Estado de São Paulo vai fazer uma grande licitação contratando serviço para aquele município que não consegue contratar, por isso que chama Muralha Paulista. A gente vai colocar tijolos nesses buracos que faltam, vai aumentar a probabilidade de prisão. E o ponto que falta fechar é a grande reforma do sistema de justiça criminal. Não adianta a polícia prender 5, 7, 10, 15, 30 vezes, como nós prendemos, o mesmo criminoso 30 vezes. Teve aquele vídeo famoso da policial no programa da Globo, né? Capitão Jaqueline, ela joga... Ela joga... O Exato. que era aquilo? Aquele... É a ficha de antecedentes criminais. Então- Mas teve um economista norte-americano chamado Gary Stanley Becker, ele escreveu em 1968 a Teoria Econômica do Crime. Ele fez uma análise econômica sobre a atividade criminosa. E ele disse, olha, o crime é uma atividade econômica como outra qualquer, como eu criar um canal no YouTube, como eu vender pizza, como eu ter um comércio, como eu tocar uma empresa. E o criminoso, quando decide cometer um delito, ele faz uma análise de custo-benefício. É uma decisão racional, de acordo com as vantagens econômicas que o crime lhe fornece. Então ele conseguiu resumir que é o seguinte, temos que encarecer o custo do crime para desestimular a vida delituosa e principalmente a reincidência criminal. Em 92 ele recebeu o Nobel de Economia com essa obra, e o que ele concluiu? Que nos países onde a criminalidade é muito alta, é porque o custo do crime é muito baixo. E fazendo uma análise de Brasil, nós temos, em primeiro lugar, incorporaram algo que é muito maléfico para a população, chamado audiência de custódia. Que não tem uma cortina de fumaça dizendo, olha, audiência de custódia. O que é? Todo preso pelas forças policiais tem que ser apresentado a um juiz de direito, uma autoridade judicial, em até 24 horas. Então ele vai lá para uma chamada audiência de custódia. Nessa audiência de custódia é para saber se ele continua preso, respondendo crime preso, ou é posto em liberdade. De cada 100 presos, 78 foram liberados na audiência de custódia. Se você pegar alguns tipos penais, então furto, receptação, a maioria é liberado. Além da audiência de custódia, o policial, quando está numa audiência dessa, eu vou citar 2 casos que aconteceram em São Paulo. O criminoso fala, aquele policial me bateu. O juiz de ofício, e daí ele tem a obrigação, porque ele tomou conhecimento, e manda para os órgãos correcionais, para a corregedoria. Às vezes o policial, que fez um bom trabalho, sequer cometeu não tirou nenhum fio de cabelo do criminoso, responde disciplinarmente por isso. Começou a criar um desestímulo aos policiais. Em São Paulo tivemos 2 casos emblemáticos no ano passado. Um deles é um casal de 75 anos, estava sendo mantido refém num cativeiro em Itacoaxetuba, vítima de sequestro. Parte da quadrilha, 2 ficaram no cativeiro e 2, que eram um casal, saíram com o carro para tentar efetuar os saques com o cartão da vítima. Uma viatura da Força Tática de um batalhão da Zona Leste realizou a abordagem, viu o cartão, quem é, separou os 2 e descobriu, olha, eles estão sequestrados, estão no cativeiro. Levaram para a Polícia Civil. Hoje, graças a Deus, a gente tem um trabalho muito integrado entre as forças de segurança. A Polícia Civil deu continuidade na investigação, foi até o cativeiro, as vítimas foram liberadas, os 4 presos. Tinha tudo para ser uma ocorrência de destaque, eles receberem elogio. Se não fosse o fato de, no dia seguinte, na audiência de custódia, a criminosa, sequestradora, falou para a autoridade judicial, olha, o policial me bateu. Aí, e detalhe, todo preso ele é obrigado a passar por um exame de corpo de delito. Nenhuma lesão foi constatada, nenhum arranhão. Mas a palavra da sequestradora, infelizmente, nesse caso, acabou valendo mais do que a palavra dos policiais. Crime absurdo, que é o de um crime sequestro. É isso. Imagina, a pessoa vai ficar traumatizada pro resto da vida. Casal de 75 anos, vítima de sequestro.
Você tem audiência de custódia, você tem visita íntima, auxílio reclusão, progressão de regime de cumprimento de pena, que isso é um absurdo. O cara é condenado a 10 anos, cumpre 1 ano, 2 anos, já é posto em liberdade. E tinha, até certo tempo atrás, a saída temporária. Eu lutei muito para acabar com isso. Na prática, nós aprovamos o fim da saída temporária. Como que tá isso hoje? Uma interpretação do Poder Judiciário disse o seguinte, que olha, vale, mas somente para aquele que cometeu o crime após a sanção da lei, que foi dia 11 de abril de 2024. Então, aqueles que nós estamos sendo presos em flagrante hoje, já não terão direito mais de saída temporária quando estiverem no regime de cumprimento de pena, regime semiaberto, que é o período que ele sai durante o dia, é obrigado a voltar à noite para dormir no sistema penitenciário. Aí os critérios para ter acesso à saída temporária: ter bom comportamento. Como você acha que é o comportamento do indivíduo de altíssima periculosidade, membro do primeiro comando da capital? É óbvio que ele tem bom comportamento. Então, das 5 saídas temporárias que os criminosos que estão no regime de cumprimento de pena do semiaberto tinham direito, eles ficavam 7 dias sem ter que voltar para os presídios, eu acabei com essa possibilidade. 0. Por quê? A nossa base são as evidências. Ninguém é contra a ressocialização, do jeito que o Nico falou. Só que é o seguinte, antes de pensar em ressocialização, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. A cadeia foi feita para isso, para quem anda, para quem não cumpre a lei e para quem comete crime. Fizemos uma contraprova em agosto. Aconteceu exatamente, bateu em cima, 50% das pessoas que foram presas deveriam estar sob a tutela do Estado. Isso comprova, com base em evidência, que saída temporária de preso só beneficia os criminosos para a vida delituosa. Ele comete crime ou ele não volta? Ou ele não volta, ou ele comete crime, ou ele recebe algumas ordens da facção criminosa para cometer alguns atentados, inclusive contra autoridades. Ou cometer alguma coisa dentro, um crime dentro do... Não, é fora mesmo, Fora porque ele mesmo. pertence lá, ele vai, você vai em tal lugar e vai matar sei. tal inimigo deles lá, ou agente policial, ou autoridade. Nós temos cerca de, porque isso é uma população variável, 170 a 175 mil presos no estado de São Paulo, cumprindo pena no regime fechado, de 30 a 35 mil cumprindo pena no regime aberto, e no regime aberto de cumprimento de pena, que não cumpre pena nenhuma. E esse estudo que eu falei comprova que eles estão cometendo novamente os crimes, porque o criminoso não tem medo da legislação, a lei não, o encarecimento do custo do crime precisa ser urgente, porque o custo do crime no Brasil é muito baixo, que chegamos a ter 350 mil criminosos no regime aberto de cumprimento de pena. Se a gente não tomar conta de cada metro quadrado no estado de São Paulo, mostrando que o crime organizado não vai criar um estado paralelo, a gente pode avançar e o desafio, o custo para recuperar depois muito maior. É só ver o que acontece no Rio de Janeiro. Imagina a dificuldade que é para recuperar esse território dominado por organizações criminosas, depois por milícias. Também vale para o campo, onde nós aplicamos tolerância zero em invasões de terras aqui em São Paulo. Como que tá essa questão? Porque abril, a gente tá falando aqui antes, é um mês atípico, por quê? Abril vermelho, o que é isso? O MST, depois que eu não tô aqui querendo... Eu sou político, sou deputado federal, tô no 2º mandato, mas eu não quero... eu tô aqui como falando tecnicamente da pasta, apresentando os números, enfim. E aberto para colher sugestões e críticas também. Mas quando nós assumimos a gestão aqui, foi o retorno do PT no governo federal. Em 1 ano de governo Lula, retorno do governo federal, aconteceram mais invasões de terra do MST do que nos últimos 4 anos do governo do Jair Bolsonaro, governo anterior. Nesse contexto, tem alguns estados que se tornaram exceção. Goiás, com o governador Caiado, com o secretário Coronel Brum, e a gente aqui em São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas. Por quê? Que nós tivemos 1 mês depois da nossa assunção, chamado Carnaval Vermelho, onde organizações, essas pseudo-movimentos sociais, invadiram algumas propriedades, principalmente um Pontal do Paranapanema. E aí a gente teve uma dificuldade no começo para desmobilizar esses acampamentos. Por quê? Porque a gente obedece à lei. Nós somos legalistas. Então estabelecemos uma diretriz de acordo com o que a lei permite. Invadiu, a gente é avisado automaticamente, depois do acionamento, a força policial é mobilizada para debelar essa invasão. E a partir dali aplicamos... Porque uma corrida quanto tempo também? Exato. Quanto mais tempo passa... Aí se eles se estabelecerem 24 horas na propriedade, a dificuldade é muito maior só com autorização judicial. Então a polícia age rapidamente, vai, conversa, falando, estamos dando uma ordem legal. Essa propriedade ela é de um particular,
e o que vocês estão fazendo aqui é contra a lei, é crime, e vocês são obrigados, eu tô dando uma ordem legal para vocês saírem. Se não sair, a gente vai ter que fazer o uso escalonado da força. Automaticamente tem dado certo. E nós tivemos no carnaval seguinte de 2024 0 invasões de terra. E agora, esse ano aqui também. Tivemos, inclusive, semana passada, uma tentativa. Essa tentativa foi frustrada aqui no interior de São Paulo, numa usina, mais de 100 manifestantes, se assim que a gente pode chamá-los, eles invadiram uma propriedade e rapidamente, meia hora depois, o BAEP de Piracicaba, que faz a região lá, responsável pela região, retirou esses indivíduos, e assim vai ser. A gente tem que preservar o direito daquele que trabalhou durante anos para conquistar a sua propriedade. Isso é inadmissível. O grande desafio nosso, a questão do roubo de celular em São Paulo, que diminuiu, tá? A gente diminuiu cerca de 15% os roubos que acontecem. Mas ainda, óbvio que nós não estamos satisfeitos, tem muito que melhorar, e essa conta só vai fechar quando a gente mudar a lei. Não dá pra gente prender o mesmo cara 10, 15 vezes. Que é o que acontece? Que é o que acontece. Você pega a reincidência criminal... É visto como um crime menor? O que não, mesmo que o cara seja condenado, vamos pro caso lá do ciclista do Vitor Medrado, né? Uma vítima que o Brasil inteiro... Atirou e pegou o celular depois. O cara nem reagiu nem nada. Depois de 4 horas foi a outro. Isso foi às 6 horas da manhã, em frente ao Parque do Povo. Chama Eric, esse criminoso covarde que assassinou o Vitor Medrado. E o motorista da motocicleta chama Jefferson. Eu fui lá no DEI, que é parabenizar os policiais no dia da prisão do Jefferson. Que você vai cumprir 95% do período que você foi condenado. Você vai conseguir progredir nos últimos 5%. Daí, o criminoso, na hora de tomar aquela decisão racional que o Gary Becker conseguiu comprovar lá com a teoria econômica do crime, ele vai falar, peraí, agora não compensa, porque se eu for condenado a 10 anos de prisão, eu vou ficar 9 anos e 6 meses preso. Melhor arrumar um emprego. É melhor eu não cometer crime. Só que no Brasil, de maneira empírica, porque o criminoso, mesmo tendo um baixo nível cultural por muitas vezes, ele sabe que ele vai ser preso, condenado a roubo, 5 anos e 4 meses. Em 6 meses ele vai cumprir e vai estar na rua novamente. Vale a pena, né? Exato. Por isso que eu defendo uma reforma ampla na legislação. A gente tem que encarecer o custo do crime a ponto do criminoso falar assim, não é uma boa opção eu cometer delito porque eu vou ficar preso, eu não vou ter direito à audiência de custódia porque eu já sou reincidente, eu cometi um crime grave. Eu vou ficar, se eu for condenado a 10 anos, eu vou ficar 10 anos preso. Eu não vou ter direito à visita íntima, não vou ter direito ao auxílio de inclusão. E na parte da ressocialização, eu defendo muito através do trabalho. O cara tá na cadeia, cumpriu pena. Eu sou contra a pena de morte, tá, Vilhão? Sou contra porque eu sou cristão. Eu sou veementemente contra a pena de morte. Mas sou a favor da prisão perpétua. Porque... Tem indivíduo que não pode sair. E o que você fala pra uma mãe que teve o filho assassinado? Que é pro resto da vida dela. Então, um criminoso que cometeu um ato covarde desse, ele tem que ter uma pena proporcional. A gente não pode esquecer, colocar no centro da discussão as vítimas. E mesmo pro indivíduo que não tem, enquanto não tem ainda a prisão perpétua no Brasil, vamos pensar no cara que foi condenado a 12 anos de prisão por um roubo. Foi condenado lá, a 12 anos. E esses aí que cometeram latrocínio, pra mim, deviam passar o resto da vida deles na prisão e trabalhando, por 2 motivos. Primeiro, para ele se autossustentar, para não tirar esse dinheiro do pagador de impostos. E no segundo ponto, vamos pensar no cara que foi condenado a 12 anos de prisão. Ele entrou de um jeito, ele vai passar 12 anos, ele aprende um ofício, ele aprende uma nova profissão, ele vai tendo ali ou ajuda a sustentar a família dele que está do lado de fora, ou faz ali uma conta bancária, tem um crédito para ele recomeçar a vida dele, desde que não seja um crime tão grave. E quando ele sair do sistema prisional, ele vai sair melhor do que ele entrou. Já no Brasil não tem pena de morte, né? Não tem, né? Na legislação. Mas na prática tem. Vamos fazer uma situação hipotética aqui que eu espero que não aconteça. Nós dois estamos andando em qualquer lugar do Brasil, São Paulo, qualquer outro estado. O criminoso vem te roubar, te pegou desprevenido. Passa aí o que você tem, dinheiro, celular, etc e tal. O cara vai ver, provavelmente até possa te reconhecer, tomar seu celular embora. Se eu for a vítima, o que você acha que vai acontecer? Vai te matar. E se qualquer outro policial, quando ele vê uma arma na cintura, porque o policial às vezes está no momento de distração, quando ele percebe que é policial, ou pela identidade funcional, que hoje não precisa mais, ou pela arma de fogo. Quantos e quantos casos não aconteceram assim? Tivemos um caso de um delegado de polícia, que aconteceu no ano passado. Foi esclarecido também o caso. Também foi esclarecido. Fazia parte da mesma quadrilha dessa
de Paraisópolis, da mainha do crime, da Suede, né? Então, infelizmente no Brasil existe pena de morte por criminoso quando identifica que um policial sendo vítima de um assalto, via de regra, o policial é executado. Então a gente precisa encarecer o custo do crime a ponto de desestimular o criminoso a roubar um aparelho celular. Enquanto isso não acontece, a gente está fazendo um trabalho, uma mobilização grande no Congresso Nacional, com o deputado Gumota, com os senadores, para mostrar para a sociedade. Hoje eu tenho os números para mostrar, olha, nunca se prendeu tanto. Em 2 anos e 3 meses de gestão do governador Tarcísio de Freitas, a secretaria sobre a nossa gestão, mais de 426 mil criminosos foram presos. É o maior recorde de prisões da história. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Pois é, pessoal, é como o secretário Derrite, ele disse, aqui no nosso Brasil, no nosso país, não existe penalidade para tirar a vida daquele reincidente, daquela pessoa que vai presa. Mas deveria existir a prisão perpétua. Porque, sinceramente, as leis aqui no nosso país, você sabe, é uma vergonha. E principalmente essa audiência de custódia que só beneficia o bandido. Esses dias eu estava assistindo um vídeo onde a juíza ela estava interrogando o criminoso e perguntando, e aí, como é que você está bem? Você foi bem tratado? Como foi que você foi tratado? Só faltou botar ele no colo. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, se o criminoso abre a boca para dizer, ó, ele fez isso comigo, ele me bateu, ele me xingou, é capaz do policial perder sua farda e ir preso no lugar do bandido. Infelizmente, essas são as leis aqui do nosso país. Infelizmente, é isso mesmo que está se encaminhando. E principalmente, nós temos um presidente que é conivente, ou seja, que não coloca leis pesadas contra a bandidagem. Não. Até agora eu não vi nenhum projeto robusto, pesado, que vá contra a criminalidade. Pelo contrário, foi ele mesmo que disse no seu comício, mas o que é que tem? Um jovenzinho roubar um celular apenas para tomar, apenas, nem me lembro o que foi que ele disse, mas ele quis defender aqueles que roubam o celular e tratou eles como se eles fossem a vítima da sociedade. E a esquerda, em geral, eles romantizam com essas pessoas, com os baderneiros. Eles agora estão criticando os da direita de ser baderneiro e aquela coisa do 8 de janeiro, estão criticando. Mas eles mesmos da esquerda, eles é quem apoia a baderna. A exemplo disso foi o Boulos, que quebrou vidros da Fiesp. E ele mesmo disse lá, quando foi entrevistado, não tem nada demais, quebrar alguns vidros. Então, vê só, eles agora pegam os casos que é conveniente e se apoia a bandidagem, porque essa aqui é a realidade. Não foi à toa que no momento de campanha o Lula subiu lá no morro do Rio de Janeiro com aqueles chapeuzinho do CPX. Não foi à toa, foi porque a alta cúpula do comando de lá autorizou. Porque nem a polícia sobe naquele lugar ali. Então nós vemos aí que o presidente que está aí, ele tem apoio da maioria, porque isso foi comprovado, da maioria dos presidiários votaram nele. 95% dos presidiários votaram no Lula. Não foi à toa isso. Aí nós vemos isso lá no Supremo Tribunal Federal, os juízes. Ao invés de endurecerem as penas para essas pessoas que fazem tráfico, gigante, esses homens que lavam dinheiro, não, está soltando um por um. Aqueles que foram presos pela Lava Jato, quase tudo solto, e foi porque delataram, devolveram o dinheiro, disseram que participaram da corrupção,
Mas aí os juízes estão lá soltando. Alexandre de Moraes já soltou uns aí. E assim tá, infelizmente. Como? Se os juízes daqui do Brasil, eles fecham os olhos porque não estão nem aí, eles estão no carro blindado, estão com segurança, não estão nem aí. O problema é a sociedade, que quando é assaltado, infelizmente a pessoa ainda se rende, o camarada, além de levar, tira a vida da pessoa. Mas esses juízes, eles não estão nem aí, não. Eles não estão se importando com a sociedade brasileira. Essa aqui é a verdade. Os juízes, não estou falando de todos, eu estou falando de uma parte daquele Supremo Tribunal Federal, que eles são coniventes pelo fato de que eles estão soltando a bandidagem. André do Rap, né, políticos que foram envolvidos em corrupção, tudo solto. Então, infelizmente, aqui no Brasil, para essa bandidagem, o crime compensa. Infelizmente, essa é a triste realidade. Mas o Derrite é um exemplo de secretário de segurança, ele com o governador Tarcísio, governador Caiado, o Romeu Zema. Você vê que nesses estados onde a direita, onde tem governadores mais ligados à direita, você vê que a criminalidade é menor, você vê que a invasão de terra é quase zero. A exemplo disso, o estado de Goiás, comandado por Ronaldo Caiado, é um exemplo. São Paulo a gente sabe que São Paulo é um estado muito grande e a criminalidade também é enorme, mas você vê a diferença do governo de Tarcísio. Romeu Zema, agora nos estados onde a esquerda domina, pode fazer a comparação, que a criminalidade lá é maior, a invasão de terra é maior. E infelizmente, e nem espere que a criminalidade vá diminuir com esse governo do presidente Lula, porque não vai. Essa é a triste realidade. Então eu quis trazer esse vídeo aqui com esse secretário de segurança, que para mim é um bom secretário de segurança, policial, mão na máquina, com certeza ele está fazendo um bom serviço e vai trazer melhores números futuramente. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.